É real a chance de o Corinthians não conseguir se livrar do transfer ban até o fechamento da janela de inscrições. Vídeo de hoje do canal do Nicola te explica em detalhes essa história e fala também do Palmeiras, que pode faturar dinheiro do Fulham, clube que está vendendo Andréas Pereira. Bora te atualizar também sobre Bruno Henrique. Já há uma data para o julgamento do atacante do Flamengo no STJD. Ele corre o risco de uma suspensão por 2 anos. Falo também sobre o lançamento de uma camisa solidária do São Paulo, sobre Dudu, possivelmente como titular no confronto contra o Cruzeiro, um bilionário gremista saindo da disputa pela presidência do clube, além das últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sempre dê tempo de pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso deixar meus palpites para vocês nos jogos dessa quarta-feira, mas não vou palpitar sobre as partidas da Copa do Brasil, para mim projeções muito difíceis. Minha sugestão para essa noite vai em resultados bem mais plausíveis. Vitória do Peñarol contra o Rio Negro na Copa do Uruguai, vitória do Atlético Nacional contra o Quindio na Copa da Colômbia. Consegui um bilhete bem legal para você, para participar na mais antiga parceira do canal do Nicola, é bem simples, tem link no comentário fixo, você clica, faz seu cadastro, esse bilhete já aparece para você fazer sua fezinha, combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para registrar que o Bahia divulgou uma série de vídeos de jogadores e membros da comissão técnica festejando a convocação de Jean Lucas para a seleção brasileira. Ele vai jogar no lugar de Joelinton machucado. Em um dos vídeos é possível perceber o Caio Alexandre gritando: "Furamos a bolha, furamos a bolha". Bora falar também sobre o vazamento da nova camisa número 3 do Cruzeiro. Essa imagem surgiu nas redes sociais, camisa bem bonita, toda azul, com as linhas da Adidas em amarelo. Torcedor do Cruzeiro, pelo que eu percebi nas redes sociais, gostou bastante. Quero contar também que o Tottenham está disposto a contratar Lucas Paquetá do West Ham. A operação entre Tottenham e City por Savinho não avançou, 70 milhões de euros foram recusados e é possível que essa grana seja utilizada para a contratação do ex-jogador do Flamengo. Bora de notícia importante no Grêmio. Marcelo Marques, empresário, dono de uma das maiores panificadoras do país, o mesmo cara que colocou um caminhão de dinheiro para acabar com a dívida que o Grêmio tinha para com o Suarena, desistiu de se tornar candidato à presidência. E o mais maluco vem agora, todo mundo no Grêmio já dava como certo que ele seria o próximo presidente. Há uma eleição marcada para dezembro e candidatos que já haviam demonstrado a intenção de concorrer desistiram quando o Marcelo Marques se anunciou candidato. Pois bem, nessa quarta-feira, em uma entrevista a uma rádio local, ele afirmou que sairia desse processo porque não quer se envolver na política gremista. Ele ficou muito chateado porque precisaria formar uma chapinha, ia escolher um e deixou de escolher outro e começou a ser criticado. Ele falou: "Isso não é para mim, vou continuar ajudando o Grêmio como torcedor. Tem aqui 10 milhões de euros que seriam utilizados na compra do Roger Guedes. Essa compra não aconteceu, mas o Grêmio segue contando com esse dinheiro", e o Marcelo Marques não se permitiu continuar fazendo investimentos e ajudas, mas não mais na condição de presidente. A ideia dele é atuar como o Celso Rigo, que é um cara muito grande do ramo do arroz e que é um velho ajudante, um velho parceiro, apoiador das coisas do Grêmio. Bora falar agora sobre Atlético versus Cruzeiro, que começam a decidir nessa quarta-feira uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil. Uma das surpresas do jogo pode ser a presença de Dudu. O atacante contratado pelo Atlético junto ao Cruzeiro não tem conseguido jogar, até porque estava suspenso por 6 partidas pelo STJD, mas de acordo com a apuração de amigos que cobrem o Galo, deve ser titular nessa noite. Pelo menos foi assim que o Cuca treinou ao longo da semana, a menos que seja um despiste do Cuca, poderemos ver Dudu enfrentando seu ex-time. E aí vale a lembrança de que o Dudu deixou o Cruzeiro pela porta dos fundos e brigado com o técnico Leonardo Jardim. A confusão começa quando o Pedro Lourenço, muito irritado com a sequência de resultados ruins do Cruzeiro, convocou alguns dos líderes do elenco para uma conversa a portas fechadas em seu escritório do Supermercados BH. E na oportunidade o Dudu criticou severamente o Leonardo Jardim, pedindo para que o técnico português fosse demitido. Essa informação chegou aos ouvidos do Leonardo Jardim, que decidiu não mais utilizar o Dudu. O resto da história todo mundo sabe, ele rescinde o contrato com o Cruzeiro e vira jogador do Galo. Sua última partida contra o Godoy Cruz, apenas 35 minutos em campo. Pelo Cruzeiro, 17 jogos, 2 gols. Pelo Galo, participação bem mais discretas, só 6 partidas ainda atrás do seu melhor momento da carreira.
Bora falar agora sobre o São Paulo com uma iniciativa bem bacana. O Tricolor divulgou nesta quarta-feira o lançamento de uma camisa azul bem parecida à do Uruguai. E essa camisa é em homenagem a Izquierdo, um zagueiro que pertencia ao Nacional do Uruguai que faleceu dentro de campo há exatamente um ano no jogo entre Nacional e São Paulo no Morumbi. Você vai lembrar dessa história, né? Pois bem, São Paulo decidiu lançar essa camisa. Quem fez a divulgação do lançamento foi justamente o Caleri, um dos atletas que mais ficaram sensibilizados com a morte do Izquierdo. Ele chegou a visitar o hospital por vários dias antes de o atacante, de o zagueiro uruguaio acabar falecendo, e a principal parte vem agora. O São Paulo prometeu que todo o valor obtido com o royalties das vendas dessa camisa será repassado para a família do jogador, que certamente passa por enormes dificuldades e ainda se recuperando desse trágico episódio do ano passado. E você, o que pensa sobre essa iniciativa? Gostaria de comprar camisa? Achou bonita? Não achou? Gostaria que você usasse o espaço para comentário para registrar a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Flamengo. O STJD marcou o julgamento de Bruno Henrique. Isso significa que a gente já sabe a partir de quando o atacante do Flamengo corre o risco de ficar até 2 anos suspenso. Esse julgamento está marcado para 4 de setembro e ele é acusado de manipulação de resultados. Teria forçado um cartão amarelo no jogo contra o Santos no Campeonato Brasileiro de 2023 para favorecer, entre outros, seus familiares. Essa questão também virou alvo de uma investigação policial, mas na esfera esportiva é o STJD quem vai decidir se ele será suspenso ou não. O risco é de punição de 2 anos, foi denunciado nos artigos 243 do CBJD e do 243A. Só para completar, é importante contar que o Bruno Henrique pode fazer sua última partida pelo Flamengo antes da punição nesse domingo, confronto contra o Grêmio no Maracanã, com todos os ingressos vendidos de forma antecipada. Você acha que o Bruno Henrique merece punição? Merece ser absolvido? O que você pensa sobre o tema? Use espaço para comentário e registre já a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Palmeiras, que pode ganhar dinheiro com o Fulham. Aí você deve estar pensando, o Nicola ficou louco de vez. O Palmeiras acaba de comprar o Andréas Pereira do Fulham e é o Palmeiras quem vai receber dinheiro do clube inglês? Calma. Com a saída do Andréas Pereira, o Fulham pretende utilizar essa vaga com a contratação de um ex-palmeirense. Trata-se de Kevin, jogador de destaque do Shakhtar Donetsk. Negócio que pode girar na casa dos 40 milhões de euros. O Palmeiras tem direito a 10% do valor de qualquer negociação do Kevin, ou seja, se o acordo for fechado entre os clubes, o Palmeiras fica com 10 milhões de euros ou 25 milhões de reais. E essa parte apenas pelo direito econômico. O Palmeiras ainda ficaria com um percentual do mecanismo de solidariedade por ter formado o jogador. Só para completar, é importante registrar que o Andréas Pereira foi comprado por 10 milhões de euros. Se o Palmeiras tiver 4 milhões de euros vindos por conta do Kevin, isso significa que o Verdão gastaria apenas 6 milhões de euros com a compra de Andréas Pereira. Só para fechar sobre o Palmeiras, uma informação curiosa. João Paulo Sampaio, gerente das categorias de base, conquistou nessa terça-feira seu 18º título importante nacional à frente das categorias de base do Verdão no período de 10 anos. Quando eu falo em título importante, eu me refiro a Brasileiro, Copa do Brasil e Supercopa. Apenas as categorias sub-17 e sub-20 têm esses torneios. E o Palmeiras ganhou em 10 anos 18 taças. Só para você entender o tamanho dessas 18 taças, é importante contar que o segundo time, ou os segundos times que mais ganharam depois do Palmeiras foram Flamengo e São Paulo, com 9 taças cada. O Internacional faturou 5 títulos dessas competições que eu citei nos últimos 10 anos. O Fluminense ficou com 4 taças, Galo, Cruzeiro e Vasco 3 taças cada. Já os outros rivais do Palmeiras, o Corinthians não faturou nenhum título e o Santos ganhou apenas uma taça. Bora fechar o vídeo com a principal informação do Corinthians dessa quarta-feira. O Timão pode não conseguir realizar ou se livrar do transfer ban até a próxima terça-feira. Por que eu cito a terça-feira? É a data final para a janela de inscrições de atletas. Se o Corinthians não conseguir se livrar daquela dívida de 41 milhões de reais contra o Santos Laguna até terça-feira, não vai adiantar nada avançar em relação à contratação de atletas, porque ele não vai ter autorização da FIFA para registrar esses jogadores. Conversei com 2 fontes muito próximas ao presidente Osmar Stabile nessa quarta-feira e ambas asseguraram que é real o risco de o transfer ban seguir ativo mesmo na semana que vem. O Corinthians já fez 3 propostas diferentes ao Santos Laguna. A última delas com pagamento de 70% do valor à vista. O time mexicano não aceitou. A última esperança do Corinthians é recorrer à FIFA e a FIFA intermediar um acordo com o Santos Laguna. Algo como,
Pessoal, o Corinthians já chegou a 70%. Aceitem essa condição para que depois o Corinthians parcele o restante. O problema é que o time mexicano anda bem intransigente, especialmente porque alega que fez várias tentativas de comunicação com o presidente Augusto Melo e foi ignorado em todas. Só para completar, o Timão também andou cogitando a possibilidade de antecipação de receitas, mas já desistiu, por exemplo, de ficar com 57 milhões de reais via LFU. Essa grana dependeria de o Corinthians aceitar a prorrogação do contrato com a LFU, a Liga Forte União. O contrato atual termina em 2029, ele precisaria ir para 2030 por exigência da LFU e o Corinthians não aceitou os termos do contrato. A saideira sobre o Timão, o Red Bull Bragantino fez proposta para levar Matheus Donelli, goleiro revelado pelo Corinthians, que virou a terceira opção, nem tem sido utilizado. A negociação está em andamento e pode ser concretizada nas próximas horas. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente volta às 7, tem programa do Nicola. Tchau!